Sejam bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez para juntos, durante essa próxima 1 hora, nós entrarmos na presença de Deus. Nós vamos, neste programa, vamos louvar a Deus, vamos também falar um pouco da palavra, lembrar os princípios da fé. E eu tenho certeza que você que está em casa vai hoje ter um encontro sobrenatural com um Deus que quer e pode te ajudar. Nós temos aqui, logo abaixo na tela, um número de telefone para você entrar em contato, caso você precise de ajuda, caso você queira fazer o seu pedido de oração. No final desse programa nós vamos orar e a Bíblia fala que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, a oração da fé vai curar o doente. Então você que precisa da ajuda de Deus, você que precisa do socorro de Deus, entre em contato conosco para nós sabermos qual é a tua necessidade e podermos ajudar você, certo? Então nós vamos agora juntos entrar na presença de Deus louvando. A Bíblia fala que Deus habita no louvor do seu povo e é isso que nós vamos fazer. Então, se você estiver em casa, se você estiver no trabalho, no carro, onde você estiver, se souber a música, cante. Se não souber, apenas ouça e deixa essa música de alegria entrar no teu coração, que certamente hoje algo de bom vai acontecer. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. Levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanto-me e brilho, levanto-me e brilho, já chegou a minha luz. Levanto-me e brilho, levanto-me e brilho, já chegou a minha luz. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. A glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. Mais uma vez, a glória do Senhor, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. Hoje é dia de fé, é dia de nós fortalecermos a nossa confiança em Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é atributos que movem Deus. E eu tenho certeza que ao nós aprendermos a respeito disso, nós vamos ganhar mais fé, mais força, mais confiança no caráter de Deus. O caráter de Deus é inabalável, né? O homem pode falhar, as pessoas podem falhar, a sociedade pode falhar, mas o nosso Deus não falha. E por isso, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós temos uma fé, uma força que vai vencer o mundo, que vai vencer as circunstâncias. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo, coloque a tua fé em Jesus, acredita nos métodos de Deus e certamente você vai vencer. Então nós vamos cantar mais uma música de fé e eu tenho certeza que essa palavra de fé vai te animar e vai te fazer levantar para conquistar grandes coisas. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sim, eu tenho a fé
um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro. Eu tenho a fé que algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé que algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé que algo de bom vai acontecer. Algo de bom, algo de bom, algo de bom vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé. É isso, a fé que vence o mundo, a fé que vence os problemas. Talvez você hoje esteja diante de ataques, diante de pensamentos, talvez coisas más tenham acontecido. Tenha fé em Deus, tenha fé naquilo que Deus conquistou para você lá na cruz. A Bíblia fala que Jesus, quando veio à cruz, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, por isso, se Jesus já venceu, se Jesus já derrotou o nosso adversário, que é o diabo, lá na cruz, a Bíblia fala que Jesus tirou as chaves do inferno, as chaves da morte, das mãos do diabo. Então, por isso, hoje nós temos em Cristo vitória. Em Cristo nós já vencemos. Por isso que nós vamos cantar uma canção que diz exatamente isso: eu já venci. Nós já vencemos não é porque nós somos os bons, não. Nós já vencemos porque temos o melhor de todos em nós, que já fez e que já derrotou o diabo, e agora basta nós termos a nossa fé em Deus. Então, ouça essa canção e enche o teu coração de fé. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. E agora eu conheço o Filho de Deus, o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. Eu vou andar, eu vou andar na sua luz. 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 Eu já venci. Já vencemos porque temos um Deus e Ele certamente quer o teu bem, sabe? A Bíblia é um livro que ela tem muitas promessas. A Bíblia é, na verdade, um livro de promessas, de grandes vitórias e do grande plano que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, quando na igreja nós falamos da Bíblia, nós não estamos falando de um Deus religioso, né? A religião, ela por vezes mais atrapalha, mais afasta, mais divide. Quando nós falamos
aqui na Igreja de Jesus, estamos falando, na verdade, de um estilo de vida, de uma forma de viver, de uma maneira de viver que é diferente. É nós vivermos de acordo com aquilo que Deus planejou. A Bíblia, ela é um manual, conforme eu disse, é um manual do fabricante. Se eu quero saber como ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida contente, é fundamental eu olhar para o manual, andar, viver, fazer as coisas à maneira de Deus. E é isso que nós, durante esse programa, vamos aprender. E nós vamos cantar agora uma música que diz que reina em mim, né? Reina em mim, poderoso Senhor, ou reina em mim, ó Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando, por exemplo, nós fazemos uma oração, que é uma oração muito conhecida para os cristãos, que é a oração do Pai Nosso, foi uma oração que Jesus ensinou. E Jesus dizia, né, seja feita em mim a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para nós termos uma vida feliz aqui na terra, é importante nós entendermos que na nossa força, na nossa capacidade vai ser impossível. Mas se nós nos agarrarmos em Deus, se nós deixarmos Deus nos guiar, Deus nos dirigir, então nós vamos ter sucesso. E é isso que essa música diz, se nós deixarmos Deus reinar em nós, a nossa vida vai ser melhor. Então, por isso, ouça essa canção, abre o teu coração e deixa essa palavra entrar no teu coração neste dia. Reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano, reina em mim, reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor, cativa o meu ser, faz o teu querer, estabelece o teu trono em meu coração, cativa o meu ser, cativa o meu ser, faz o teu querer, estabelece o teu trono em meu coração, reina em mim, reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor. É isso mesmo, nós cantamos Reina em mim, soberano Senhor. E vamos fazer essa oração. Fala assim comigo, você que sabe em casa a oração do Pai Nosso, faça essa oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Dá-me um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor já fez, faz e ainda fará. Perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu também perdoo os meus devedores. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E por isso, ó Deus, que neste dia nós possamos estar ouvindo as tuas instruções para sermos guiados por ti. Fala conosco, abra os olhos do nosso entendimento para que as tuas verdades sejam cada vez mais reveladas a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós agora vamos falar um pouco a respeito de alguns temas, mas antes eu quero
só encorajar você a nos seguir nas redes sociais. Nós temos as várias redes sociais à sua disposição. É uma forma de você saber tudo aquilo que está acontecendo e através dos programas, através até mesmo, não só desse programa, mas de outros programas que nós temos aqui nesse canal. Então você pode nos seguir em qualquer uma das redes sociais ou até mesmo você pode ter acesso através do YouTube a todos os programas que nós transmitimos aqui através da TV Maná Brasil. Por exemplo, você pode ter acesso a programas que já foram ou até mesmo esse programa que está acontecendo hoje. Talvez você tenha ouvido algo e quer voltar a ouvir. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você pode voltar lá no YouTube, voltar no ponto que você quer voltar a ouvir, para que isso faça força no teu coração, para que isso te dê cada vez mais fé, certo? Inclusive eu quero aqui encorajar você. Temos um programa que é o Grupo Familiar. Esse programa tem o objetivo exatamente de ensinar as bases do Evangelho e também no ambiente familiar, no ambiente de amigos, aprender coisas importantes a respeito do caráter de Deus, a respeito do plano de Deus para as nossas vidas. Então, por isso eu quero encorajar você a estar por dentro de tudo aquilo que acontece nesse canal, através das redes sociais, falando especificamente através do YouTube, e isso com certeza vai ser aí uma força para te ajudar a estar mais forte com Deus, mais, de certa forma, se relacionando num relacionamento mais sério com Deus, certo? Também quero deixar aqui, voltar a lembrar você que nós temos um número de telefone. Através desse contato do WhatsApp você pode tirar as suas dúvidas, pode entrar em contato conosco para fazer o seu pedido de oração, ou até mesmo você pode entrar em contato para saber mais a respeito dos livros, para saber onde há a Igreja Maná, onde há a Igreja Maná mais perto, né, de onde você está. Então pode entrar em contato conosco e nós certamente estamos prontos para te atender. Então agora eu quero falar um pouco da área financeira. Nos nossos programas nós sempre trazemos uma palavra para a área financeira, porque sabemos que o dinheiro ele tem a sua importância na nossa vida, né? O próprio Jesus, ele falava de dinheiro, Jesus explicava o dinheiro. E quando Jesus explicava a respeito de dinheiro, ele explicava como um novo método de viver, uma nova forma de viver. Nós, na igreja, nós não falamos de dinheiro a maneira convencional do mundo, para ter segurança. As pessoas no mundo, muitas vezes, falam do dinheiro na questão da segurança, na questão do poder conquistar sonhos, na questão do conseguir dar uma vida melhor para a família. Nós, na igreja, falamos de dinheiro mais com o objetivo de nós vencermos o mundo. Vencermos o mundo. Nós entendemos pela Bíblia que há 4 forças que dominam e que controlam o universo. Há Deus, né, na sua soberania, e aliado a Deus, há a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, é chamado a igreja de Cristo, né, a igreja de Deus. E há também, na contrapartida, o diabo e o seu aliado, né? O diabo, que é um ser espiritual que traiu Deus no céu, que foi expulso do céu, aqui na terra enganou a humanidade, a criação perfeita de Deus, e fez com que a maldição entrasse na terra, ou seja, os problemas e tudo aquilo que nós vemos hoje é resultado exatamente do homem estar desconectado de Deus, estar afastado de Deus. O diabo conseguiu afastar o homem de Deus através do pecado, e o diabo se utiliza de um grande aliado que é o mundo. Quando a gente fala do mundo, não estamos falando da praia, nem do shopping center, nem do futebol. É muito mais que isso. Quando nós falamos do mundo, nós estamos falando de um sistema que, a semelhança do que foi na Bíblia, né, quando nós olhamos lá no início, no princípio de tudo, do Egito, o Egito na Bíblia é simbolizado como essa força mundana, o faraó, aquele que escravizou o povo, aquele que tinha o controle da moda, da política, do sistema econômico e fez com que o povo ficasse escravo. Quando a gente fala de mundo, é nesse sentido que nós falamos. O diabo tem como seu principal aliado o mundo, que se utiliza de várias forças para criar estigmas, para criar paradigmas nas pessoas, para fazerem elas se afastarem de Deus. Então, quando nós falamos de dinheiro na igreja, o objetivo é nós lutarmos contra esse sistema. Uma igreja com dinheiro, um povo, né,
com dinheiro, que acredita em Deus, vai investir mais no Evangelho. Vai fazer com que o Evangelho vá mais longe. Vai fazer com que mais vidas sejam transformadas. E isso Deus, Ele faz desde o princípio. Desde o princípio. O próprio Deus estabeleceu uma lei que é um princípio de fé e é um princípio de honra, que são os dízimos. O dízimo foi algo instituído por Deus para trazer mantimento para a casa do tesouro. A Bíblia fala, por exemplo, em Malaquias, e se você tiver uma Bíblia, você pode abrir em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. É um tema que para muita gente é sensível, né? Muita gente, até mesmo dentro das igrejas, por vezes trata os dízimos de uma forma muito sensível, porque às vezes ficam preocupados, mas o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar. E nós aqui na igreja, nós ensinamos a palavra de Deus como ela é. Nós não nos envergonhamos de nenhuma parte do Evangelho, né? Inclusive a respeito de dinheiro. Nós não podemos nos envergonhar de falar de dinheiro na igreja, porque é da vontade de Deus prosperar. A Bíblia fala que Deus ama a prosperidade do seu povo. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então é da vontade de Deus que você prospere, que você vença. Agora, para nós vencermos o mundo é importante nós limparmos essas ideias erradas, tirarmos essas ideias erradas. Há muita gente que pensa assim, igreja não é lugar de falar de dinheiro. Igreja é lugar de falar de salvação, falar de amor, falar de coisas religiosas. Mas o Evangelho não é uma religião. Evangelho, cristianismo é um estilo de vida, é viver de uma forma diferente. E não há ninguém que viva hoje no mundo sem precisar de dinheiro. Não há ninguém que viva no mundo hoje sem precisar de vencer na área financeira. Então, por isso, falar de dinheiro na igreja é importante, para nós aprendermos a viver a maneira de Deus. E sabe, a Bíblia é cheia de regras na área financeira, que se nós praticarmos, nós vamos vencer. Se nós seguirmos a receita, lembra? A Bíblia é um manual. Se nós seguirmos o manual do fabricante, inclusive na área financeira, nós vamos ter vitórias. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos falando de um tipo de semente. A Bíblia fala que tudo no reino de Deus, Marcos 4:26, para te ajudar a procurar depois, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26, diz que tudo no reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor. E o dinheiro é uma semente. Agora, há vários tipos de semente, né? Quando você ajuda um pobre, você tá semeando. Quando você ajuda uma instituição que talvez faça as necessidades que o país tenha, o governo não consegue dar atenção a tudo e por vezes há associações, há certos órgãos que existem para suprir essas necessidades e para ajudar. E quando você ajuda, você está semeando. Quando você ajuda uma pessoa que está numa situação ruim, você está ajudando. Agora, quando nós falamos de dízimo, dízimo é um tipo de semente que nós trazemos na casa do tesouro, que é na igreja. Ou num lugar onde se prega o evangelho. Nesse caso, essa televisão, né, esse canal, é um canal em que nós pregamos o evangelho. Inclusive, nós, durante a semana, recebemos contato de várias pessoas que têm feito da TV Maná Brasil a sua igreja. O local onde se alimentam, o local onde recebem a palavra de Deus. E por isso, quando você semeia essa semente que é o dízimo, essa semente ela tem um caráter importantíssimo. Nós vamos ver aqui em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos vendo aqui que Deus ele tem um pacto, uma aliança com uma pessoa que decide honrar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na área financeira. Não só a pessoa vai ajudar o evangelho a ir mais longe,
vai continuar a trazer mantimento para a casa do tesouro, vai continuar a fazer a igreja a ir mais longe, mas essa pessoa também vai ser próspera, vai ser abençoada. Porque além dela ter bênção, ela vai ter algo que ainda é maior que a bênção, que é a proteção. Muita gente, mesmo que não é da igreja, tem a bênção de Deus. Por quê? Porque tropeçam nessas leis. Ao tropeçar nessas leis, a pessoa vence. A pessoa tem um coração altruísta, tem um coração de ajudar os outros, ela vai prosperar. Muita gente já entendeu essa lei e age assim. Você pode ver, há pessoas que até têm pouco, mas o pouco que ela tem, ela ajuda os outros. E para essa pessoa nunca falta nada. Por quê? Porque é uma lei sobrenatural, é uma lei de Deus. Agora, para nós termos a bênção de Deus, melhor, para nós termos a proteção de Deus, nós precisamos estar debaixo das regras de Deus. E aí que entra esse ponto que eu quero falar hoje. Nós estamos numa guerra. Nessa guerra entre dois lados, Deus e o diabo. O diabo vai se utilizar do mundo para te atacar, com depressão, com os problemas do dia a dia, com traições, com guerras, com crises. Mas nós temos do nosso lado Deus, a igreja, que tem como aliada Deus. E quando nós praticamos o método de Deus, nós conseguimos vencer o mundo. Mesmo num momento de crise, mesmo num momento de dificuldade, você vai ter a proteção de Deus, você vai vencer. A Bíblia conta uma história, por exemplo, de um homem chamado Isaac, que mesmo no meio da crise, aquele homem venceu. Por quê? Porque Deus era com ele. E assim hoje, se você tomar essa decisão, não sei o que você está vivendo, o momento que você esteja vivendo, a situação que você esteja passando, mas se você hoje decidir vencer os preconceitos, vencer as ideias erradas, vencer o medo, vencer aquilo que os outros falam, se você conseguir vencer isso na mente e agir, você vai ver que Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus não só vai te abençoar, como também vai te proteger. A Bíblia fala que podem até 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido desde que esteja debaixo da proteção de Deus, certo? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos agir. Eu encorajo você a começar a praticar a palavra de Deus na área financeira. Comece por fazer prova de Deus. Separe os seus dízimos. O que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo aquilo que você recebe, daquilo que você tem como rendimento. Faça a prova de Deus. Fale com Deus, ore a Deus. Deus, olha, eu vou começar a praticar a palavra de Deus. Vou fazer prova de Deus. Vou agir com fé. Ouça essa palavra, deixa essa palavra até, se for o caso, ouça mais vezes, para que essa palavra entre no teu coração e produza fé para você agir. E se isso acontecer, você vai ver que a tua vida nunca mais será a mesma, certo? Então deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje decidiram agir, semearam com fé, decidiram começar um ciclo de multiplicação nas suas vidas financeiras. Então, por isso, ó Deus, que a tua proteção e que a tua bênção esteja sobre cada um desses que iniciaram esse ciclo de grandes vitórias, e a honra e a glória nós damos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto nós vamos cantar uma canção, aproveite agora para você começar a agir na área financeira. Vai ter aqui os dados bancários, passando aqui logo abaixo na tela. Decida agir e certamente algo de bom vai acontecer na tua vida. Dai, ser-vos é dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos é dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Recalcada e sacudida, dai, ser-vos dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das suas mãos. Se escutares a sua palavra para
escutida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, Jesus é o nosso pastor e Ele não vai nos deixar faltar nada, certo? Então essa é a palavra de Deus para nós e eu tenho certeza que você que hoje começou a praticar, a tua vida nunca mais será a mesma. Quero encorajar você, se você tem dúvidas, ou se há algo que foi falado e que talvez gerou dúvida em alguma coisa, entre em contato conosco. Nós temos, através desse contato do WhatsApp, pastores de serviço, pastores que estão à disposição para atender a sua ligação, para falar com você, para te ajudar a compreender as instruções de Deus. Inclusive, nós temos livros que podem ser enviados para te ajudar a ganhar mais entendimento a respeito da palavra de Deus. E agora eu quero falar um pouco a respeito desse assunto que eu falei no início. Hoje nós vamos usar esse livro, tá aqui, que é um livro que diz atributos que movem Deus. São ingredientes, são características que nós precisamos desenvolver no nosso caráter e que certamente vai agradar a Deus. Sabe, muita gente está preocupada em fazer coisas, E, por exemplo, às vezes um rapaz, uma jovem, uma moça, quer estar com o outro ou quer, de certa forma, se interessar pelo outro. Há um interesse, mas muitas vezes o que acontece? Se nós não soubermos o que agrada o outro, né? Se nós não soubermos o que agrada o outro, nós corremos o risco de fazer algo que, ao invés de agradar, vai ofender. Então é muito importante, antes de nós fazermos, nós sabermos o que agrada. Por exemplo, nós estamos num canal cristão e a Bíblia, por exemplo, ela condena a idolatria. Ela condena a idolatria. Há vários pontos na Bíblia que fala contra a idolatria. O próprio Deus disse ao povo para quando entrar na terra, né, para não fazer como as abominações que aquelas pessoas ali faziam. Por exemplo, a Bíblia fala nos 10 mandamentos para não adorar outros deuses. A própria Bíblia, por exemplo, no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, fala que os idólatras ficarão de fora da presença de Deus. Então, idolatria é algo que ofende tremendamente Deus. Mas então por que há tantas pessoas idólatras? Será que as pessoas elas querem desagradar a Deus? Será que elas querem ofender a Deus? Será que elas, por pirraça, né, querem dizer que Deus, eu vou fazer o que Deus não gosta? Não. Elas não fazem isso porque desagrada a Deus. Elas fazem isso por achar que aquilo é algo que Deus fica feliz. E é isso que eu quero dizer. Por vezes há certos comportamentos que nós temos que desagradam Deus. E por mais que eu ache que Deus se agrada, se não agradar a Deus, não adianta. Então a Bíblia diz, por exemplo, em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que o povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo foi destruído porque faltava um entendimento das coisas. E é isso que a nossa proposta aqui nesse programa, é trazer para você a palavra de Deus, trazer as instruções de Deus, trazer o conhecimento da palavra de Deus, para que cada vez nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus, estar mais próximo de Deus e nos afastarmos daquilo que Deus abomina. Então, uma das características que Deus aprova, que é bom, que se você fizer, você vai agradar a Deus, é ser fiel. Fidelidade é um ingrediente que agrada a Deus. É um atributo que move Deus a seu favor. O que é fidelidade? Às vezes, para falar o que é uma coisa, é mais fácil falar o que não é, né? O contrário de fidelidade é ser infiel. O contrário de ser fiel é ser infiel. Então, o que é ser infiel? Ser infiel é, de certa forma, não se sujeitar, não cumprir com a promessa, virar as costas para aqueles que te ajudaram. Então, o ser infiel é a causa dos grandes problemas da sociedade. A infidelidade até, segundo algumas pesquisas, mostram que é um motivo de muita gente cometer crimes. Não só a infidelidade conjugal, mas a infidelidade como um todo.
a traição como um todo. Então, o ser fiel a Deus é nós decidirmos, né? Colocarmos, é ter prazer em estar com Deus. Ser fiel é nós não nos envergonharmos de Deus e da sua palavra. Ser fiel é nós decidirmos andar com Deus, mesmo que isso custe nós largarmos outros amores, outras paixões. Né? Um homem, quando casa com uma mulher, não quer dizer que agora já não vai mais existir outras mulheres. Não, as mulheres vão continuar resistindo. Mas o homem que é fiel, ele decide que agora toda a atenção e o amor dele e o foco dele vai ser para a sua esposa. Então, quando nós falamos de ser fiel a Deus, é isso. Ser fiel a Deus é colocar Deus numa posição em que, embora você continue a trabalhar, embora você tenha família, embora você continue a ter uma vida social, mas há algo que precisa estar em primeiro lugar. E esse primeiro lugar só pertence a Deus. Por isso, trocamos qualquer outra coisa para estar com Deus. Deus está sempre acima de qualquer coisa, certo? Então, tem alguns versículos, por exemplo, a Bíblia fala no Salmo 101, versículo 6, se você quiser anotar, diz assim, olha, Deus procura os fiéis desta terra. Então, Deus está em busca daqueles que são fiéis. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz, sê fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Se nós formos fiéis, obedientes àquilo que Deus diz na sua palavra, então nós vamos vencer e mesmo no final, quando Jesus voltar, nós vamos estar junto dele. A consequência de nós sermos fiéis, o resultado de nós sermos fiéis, vai fazer com que nós atraiamos, com que nós, vamos dizer assim, absorvamos o caráter de Deus. O caráter de Deus, por exemplo, está relacionado com a confiança. Quando nós somos fiéis, nós atraímos de Deus a confiança de Deus. Por exemplo, no Salmo 91, no versículo 14, por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então olha que coisa interessante, nós estamos falando aqui de uma promessa. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos submissos ao plano de Deus, quando nós, mesmo diante de um mundo que tenha muitos prazeres e muitos amores, nós decidimos colocar a nossa confiança e a nossa fé em Deus e viver a maneira de Deus, não se envergonhar das palavras de Jesus, andar com Deus. Quando isso acontece, é algo extraordinário. Por quê? Porque aí nós atraímos de Deus a confiança dele. Atraímos de Deus o amor dele. E isso que está aqui no Salmo 91 é exatamente isso que vai acontecer. Ele, porque eu o amei, porque eu fui obediente a ele, porque eu fui fiel a ele. Então o que acontece? Ele vai me livrar, ele vai me colocar num alto retiro, eu invocarei e ele vai me responder na angústia, vai me retirar da angústia, vai me colocar por cima, vai me fartar com longos anos, longos dias e vai mostrar a minha salvação. Então, ser fiel a Deus é um atributo, é uma característica que vai te fazer muito feliz, que vai te dar coisas boas e vai fazer com que você seja cada vez melhor para com Deus. Vamos ver alguns exemplos. A Bíblia fala, por exemplo, de alguns exemplos de homens fiéis. A Bíblia fala, por exemplo, de Abraão. Abraão foi fiel a Deus. E a Bíblia fala que ele morreu farto de bons dias. Abraão morreu velho e farto de bons dias. Vemos, por exemplo, a história do Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha um relacionamento pessoal com Davi. O próprio Moisés, que é um outro homem de Deus, teve um relacionamento tão forte com Deus que Deus o levou para si. Então, olha que coisa bonita, né, de nós aprendermos
e de nós desenvolvermos no nosso caráter. Então, o objetivo dessa palavra hoje é nós desenvolvermos no nosso caráter certos atributos, certas características que vão atrair Deus para estar junto de nós, certo? Agora, outro atributo que eu quero falar é a confiança. Fala aqui nesse livro. Esse livro fala de 5 atributos. Hoje nós vamos falar de 3. Né? Já falamos de um, que é a fidelidade. Agora, vamos falar de um, que é a confiança. E quando falamos de confiança, confiança é diferente de fé. Né? Às vezes, para explicar uma palavra que é tão usual, né? Nós usamos tanto no dia a dia. Ah, confia no fulano, não confia. E às vezes um exemplo nos ajuda a entender mais a fundo o que aquela palavra quer dizer. E confiança é diferente de fé. Fé, ela está sempre baseada numa promessa. Fé está sempre baseada numa palavra que Deus deu. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Abraão. Deus, quando chama Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu te disser. E em ti, todas as famílias da terra, em ti, toda a terra vai ser bendita. Então, Deus deu uma promessa. E Abraão, embora demorasse 40 anos para ter um filho, a Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos, que Abraão não se enfraqueceu na fé. Abraão tinha certeza que aquilo que Deus tinha prometido, Deus iria cumprir. A Bíblia é um livro cheio de promessas. E quando nos agarramos nessa promessa, nós estamos em fé. Estamos desenvolvendo a nossa fé naquilo que Deus prometeu. Agora, o que é confiança? Confiança é um estatuto ainda mais acima. Por quê? Porque Deus, depois que Abraão tem um filho, Deus fala para Abraão que vai precisar do filho dele. E Deus manda Abraão matar o filho. E é interessante porque Deus não prometeu ressuscitar o filho. Deus não disse, Abraão, dá aqui o teu filho, mas depois não se preocupa que é só uma pegadinha. Na hora certa, eu vou mandar lá alguém com um cordeiro para resolver o assunto. Não, Deus não falou nada disso. Abraão teve que confiar em Deus. Teve que confiar no quê? No caráter de Deus. Ele tinha que desenvolver essa força de acreditar, de confiar que Deus não queria o mal dele. Que Deus não queria que ele ficasse triste, que Deus não queria que ele ficasse magoado. Então, ele confiou em Deus e porque ele desenvolveu esse atributo de confiar em Deus, a Bíblia fala que Abraão foi chamado o pai da fé. Então, é isso que nós estamos falando hoje. Confiar em Deus é muito mais que nós apenas acreditar no que Deus fala e querer provas. Ah, então me prova. Por exemplo, nós falamos de dízimo agora há pouco. Ah, então me prova por A mais B que o dízimo é bíblico. Confiar em Deus é acreditar que aquilo que está escrito, muito mais do que apenas algo para ser comprovado, é algo que faça parte do caráter de Deus. E se Deus me pede algo, então não é para eu ficar pior, é para eu ficar melhor. Então, na área, por exemplo, um exemplo até que eu tenho anotado aqui, um exemplo que é muito básico, quando a gente fala de pet, né, de animal de estimação. Muita gente, muitas vezes vai viajar, e quando a pessoa vai viajar, ela deixa o animal com qualquer pessoa? Não. Eu conheço uma pessoa que ela para viajar, ela tem lá uma pessoa específica e vai lá visitar a casa da pessoa e vai levantar todo um histórico da pessoa para saber se aquela pessoa tem ali alguma coisa que agrava e mesmo de longe está ali sempre preocupada para saber se o animal está sendo bem cuidado. Então, uma pessoa, ela deixa a chave da casa, por exemplo, para alguém que ela confia. Uma pessoa, ela vai ser fiador de alguém em que ela sabe que aquela pessoa vai cumprir com seus compromissos. E a mesma coisa é quando nós falamos de confiança. É um atributo que nós precisamos desenvolver e, basicamente, esse atributo está relacionado ao caráter de Deus. Como nós sabemos que Deus é fiel, que Deus não falha, que Deus não mente, que Deus não volta atrás daquilo que Ele prometeu, então nós podemos confiar nele, certo? Um exemplo na Bíblia de confiança, vemos, por exemplo, o Moisés. O Moisés, ele confiou em Deus. E Deus, quando disse para ele, vai lá e bate no mar. O Moisés bateu no mar e o mar se abriu.
Então, nós temos um exemplo do Daniel. O Daniel foi parar na cova dos leões. Deus não disse que ia livrar o Daniel da cova dos leões. Deus não falou, Daniel, não se preocupe, olha, vai lá, entra na cova, que eu vou fechar a boca dos leões todos. Não, o Daniel sabia que Deus ia ser com ele. Mesmo quando foi na situação dos outros amigos do Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam, eles até falaram para o Nabucodonosor, olha, mesmo que Deus não nos livre da fornalha, mesmo assim eu confio nele, mesmo assim eu sou fiel a ele. Então, aqui é um atributo para nós desenvolvermos cada vez mais. A Bíblia fala em Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia fala em Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Então, são segredos importantes para nós desenvolvermos no nosso relacionamento com Deus. E por último, hoje, eu quero falar de um terceiro ingrediente, que é a honra. Honra também é um atributo importantíssimo. Honra está relacionado a dar prioridade, demonstração de respeito, darmos valor, apreço, destaque. Honrar a Deus é muito mais que nós virmos à igreja. Honrar a Deus é dar apreço àquilo que Deus fala, ter temor àquilo que Deus ensina na sua palavra. Nós vemos, por exemplo, uma história na Bíblia, que é a história de uma mulher que ela era uma prostituta. E ela viu e ficou sabendo que Jesus estava num lugar, e aquela mulher foi até Jesus, e a Bíblia diz que ela pegou num perfume que ela tinha, que na altura era uma essência, algo muito caro, e ela pegou naquela essência, chegou aos pés de Jesus, e a Bíblia fala que ela limpou os pés de Jesus com as suas lágrimas, secou os pés de Jesus com seus cabelos, e pegou naquele perfume que ela tinha e ungiu os pés de Jesus. Ou seja, aquela mulher, ela reconheceu em Jesus uma primazia, um apreço tão grande, que Jesus, quando olhou para ela, e quando ela olhou para Jesus, ela só se prostrou, ela só queria honrar, só queria dar para Jesus o que ela tinha de melhor. E é interessante porque Jesus, ele explicou para um homem, Jesus estava ali numa mesa de jantar com um homem, e Jesus explicou para aquele homem, né? Falou, quem que seria mais grato, ou quem que teria um coração mais grato pelo perdão dos pecados? Ou pelo perdão de uma dívida? Aquele que devia R$50 ou aquele que devia R$500? E aquele homem falou para Jesus, bem, aquele que deve R$500 vai ficar mais agradecido, porque foi lhe perdoado mais dívidas. E foi o que Jesus falou. Essa mulher, porque ela me honrou, porque ela reconheceu o perdão, então ela está fazendo para mim o que ela não faz para mais ninguém. Está me colocando numa posição em que ela não faz para mais ninguém. E aqui está o segredo para nós termos Deus mais perto de nós, para nós agradarmos mais a Deus. É nós desenvolvermos essa capacidade de honrar a Deus. Honrar a Deus em tudo, honrar a Deus não apenas antes do almoço, né, orando, honrar a Deus não apenas indo à igreja, não, honrar a Deus com a nossa vida, priorizando as coisas de Deus, priorizando a estar com Deus. Então, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor e se encherão os teus celeiros. Ou seja, quando nós honramos a Deus, quando nós priorizamos Deus, então Deus, Ele também se alegra e vem ter com cada um de nós. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje, e eu tenho certeza que você que está aí desse lado e que ouviu essa palavra, certamente vai aumentar o teu grau de relacionamento com Deus e vai fazer com que Deus cada vez se mova mais perto de você. Amém? Então é isso. Agora nós vamos orar, orar pelos pedidos de oração. Você que entrou em contato conosco hoje e fez os seus pedidos de oração, nós vamos orar, vamos fazer a oração da fé. A oração da fé está sempre relacionada a uma promessa de Deus. A oração da fé está sempre relacionada àquilo que Deus prometeu na sua palavra. Mas é importante também nós desenvolvermos essa confiança, sabendo que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quer veja ou não, quer sinta ou não.
Talvez você hoje não vai sentir nada, mas uma coisa é certa, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Então, enquanto nós vamos cantar uma canção, se prepare. Agora, concentre-se em Deus. Você que fez o seu pedido de oração, traga à tua memória aquele pedido, porque hoje Deus está aqui para tocar na tua vida. Então vamos ouvir essa canção e logo de seguida voltamos para fazer a oração da fé. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. Ó Pai, 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 Jesus, 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 ó Jesus, Jesus. É isso. Nós vamos fazer a oração da fé. Então agora é hora de você se concentrar em Deus. É hora de você lembrar de uma promessa de Deus para a tua vida. É hora de você lembrar que Deus, Ele não vai fazer nada porque Ele já fez. A Bíblia fala que em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, ou seja, Ele já nos abençoou. Lá na cruz do Calvário, Ele já levou as dores e as enfermidades e os problemas. Então agora, pela fé, basta receber, certo? Então por isso, aí onde você estiver, fala assim comigo: ó Deus, pela fé, eu recebo agora a solução deste assunto, em nome de Jesus, amém. Agora deixa eu só orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas que hoje fizeram a oração da fé e receberam pela fé a Tua promessa. E por isso agora, no nome de Jesus, eu ordeno que todo o ataque diabólico em relação à vida dessas pessoas caiam por terra em nome de Jesus. Todo espírito contrário à vontade de Deus caia por terra. Todo o ataque do diabo, através de bruxaria, de feitiçaria, perseguições, tribulações, caiam por terra em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida dessas pessoas libertação total de vícios, situações familiares, problemas financeiros. Eu ordeno que toda a enfermidade seque pela raiz em nome de Jesus. E você fala assim comigo: ó Deus, obrigado, porque hoje, pela fé, eu recebi em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais uma vez essa canção e louve ao Senhor. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega, ó Pai, Pai.
fé. Então você que fez a oração da fé, você que recebeu, agora é hora de você ficar firme. Não ceda, não desista, não perca a tua fé. Lembra, hoje nós falamos de ingredientes que movem Deus, né? Nós falamos, por exemplo, da fidelidade, falamos da confiança e falamos da honra. Então, aproveite durante essa semana para você praticar, desenvolver esses ingredientes, porque isso vai fazer com que apressadamente aí o teu problema venha, teu problema seja resolvido e a solução de Deus venha sobre a tua vida, certo? Então agora, antes de nós encerrarmos esse programa, eu quero fazer a última oração, que é a oração de salvação. Então é para você que ainda não confessou Jesus, ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É uma oração simples, mas é uma oração importantíssima para você ter garantido a tua salvação. Basta você hoje abrir o teu coração, a Bíblia fala, todo aquele que confessar com a boca e acreditar no coração, Jesus ser o Filho de Deus, então essa pessoa será salva. Fala assim comigo, ó Deus, pela fé, eu acredito que Jesus existe, que morreu na cruz para me salvar. Eu te peço perdão porque eu falhei. E agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. É uma oração simples, mas é uma oração poderosa. E o que eu quero te dizer é que a partir de hoje, a tua vida vai mudar. Basta você andar com Deus, basta você, primeiramente, ler a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, baixe essa Bíblia nos telefones ou no tablet, ou até mesmo entre em contato conosco, nós vamos ver uma forma de te ajudar com isso. Mas é importante você ler a Bíblia. E segundo, vá a uma igreja ou faça da TV Maná Brasil a tua igreja, se você não tem uma igreja Maná próximo da tua casa. O importante é você andar com Deus. Andando com Deus, com certeza, grandes vitórias vão acontecer. Certo? Então, nós encerramos aqui esse programa e lembra você que no próximo domingo estamos aqui de volta. Durante a semana, esteja atento à nossa programação, siga-nos nas redes sociais e certamente algo de bom vai acontecer na tua vida. Deus te abençoe e até o próximo programa. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Aleluia, olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus com fé. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os seus problemas.